Olá, irmãos. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Luz e Lei Divina, ser luz, né? Vamos aí tratar sobre o magismo de luz da Umbanda, porque é o único magismo que a Umbanda verdadeira trabalha, enfim, projeta e realiza, né? Por meio dos nossos rituais e por meio do próprio processo nosso de movimentação das energias sagradas, energias cósmicas, né? Sob a força dos nossos orixás. Axé, Saravá, espero que todos estejam muito bem. Mais uma vez aí com as mentes abertas, não para tomar nada do que a gente fale aqui como verdade, mas sim para refletir sobre esses conhecimentos, né, da forma mais profunda e assim tomar suas próprias decisões diante dessa caminhada, né, não só de Umbanda, mas como da iniciação da Umbanda e mais além a iniciação magismo, né, como mago, como uma maga da luz e da lei divina de Umbanda. Saravá a nossa Umbanda como luz e lei divina e vamos lá. Como é de costume, né, esse é o nosso 10º e último vídeo. Vamos fazer primeiro um apanhado geral, né, para tentar compreender algumas coisinhas que já foram ditas, revisar, na verdade, né, que é sempre o nosso intento. E depois nós vamos a alguns temas novos até finalizarmos esse nosso último vídeo, esse nosso 10º vídeo. Então nós falamos em alguns vídeos atrás sobre alguns atributos do mago e da maga, né? Lembrando que o mago e a maga da luz é a parte mais importante de todo o magismo da Umbanda. Então esses atributos, que seria o próprio bem viver, né, dentro do sentido do amor, da sabedoria, da vontade e da atividade. E aí a gente tem que compreender o sentido um pouquinho mais além de cada palavra dessa, né? Exatamente esse é o nosso intuito, né, nesses vídeos, trazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre aspectos que a gente vê ou de certa forma assim com muita superficialidade ou às vezes a gente nem para analisar. Mas vamos lá. Então vamos lá. Quando falamos do sentido da atividade, que é a ação, o próprio sentido de realizar o magismo, nós temos que estar muito atentos à verdade, né, de que quando a gente está realizando esse magismo, nós estamos co-criando. Então a gente precisa sempre lembrar nesse sentido da atividade, ou da ação, da realização do magismo, no sentido de co-criar junto à criação. E daí, obviamente, já traz a nossa responsabilidade como magos e magas da luz, né? A outra palavrinha vontade, nós já citamos lá atrás, ela diz respeito ao nosso eu superior, a uma intuição, a uma inspiração que vem do nosso eu superior, diferentemente, né, em contraposição ao ego inferior. Então, aquele ego inferior que nos leva aos desejos, aos caprichos humanos e até mundanos e às vezes até profanos. Então, vontade se conecta com o nosso eu interior, com o nosso mestre interior, com o divino em nós, e ele parte de uma intuição, sempre buscando o bem da humanidade, o bem de todos, e não de forma egoísta. O outro ponto, a sabedoria, né, tem a ver com estudo, tem a ver com dedicação, tem a ver com experiência e, acima de tudo, cautela. Então, sabedoria nos traz todo esse sentido. E mais além, a sabedoria nos põe em contato com os conhecimentos mais eruditos, ou seja, a própria erudição de viver, de experienciar e de realizar o magismo, a alta magia. E aí também a questão da autotranscendência do ser, né? Ou seja, nós buscamos essa razão da autotranscendência em nós mesmos. E aí a outra palavrinha que eu deixei por último, não por causa da menor importância, mas exatamente por ser mais importante, o próprio sentido do amor. E aí eu chamo a atenção aos irmãos e irmãs de caminhada, que existe um livro, né, Diálogo com a Luz sobre as Sombras, é uma trilogia, nenhum desses livros está na nossa descrição, em um dos capítulos trata do amor, e é muito interessante, né, a pegada de como o autor e como aqueles mensageiros trazem esse sentido do amor, né, não como um sentimento em si, mas como todo o movimento. Enfim, foram conhecimentos que me agregaram muito, me fizeram refletir de forma bastante diferente e entender que o amor não é bem um sentimento como a gente compreende, é muito além. E ele traz todo um ensaio muito completo, muito profundo, de forma que eu nunca havia lido nada parecido e nunca tinha ouvido nada igual, né, no sentido do que realmente é esse amor. Então, enfim, os atributos de todo mago e mágoa da luz, da Umbanda como luz lei divina, é o amor, a sabedoria, a vontade e a atividade dentro desse sentido mais profundo que essas palavras, né, deveriam ou devem tocar. Pergunta básica aos irmãos e irmãs.
para que desperte aí uma reflexão, um outro nível dentro da vivência de vocês, né? Como é que vocês estão vivendo a Umbanda? Como é que vocês estão procurando compreender e tocar, né, o sagrado por meio dos ritos da Umbanda? O que você considera como iniciação? E se você está num processo iniciático, porque toda casa, de certa forma, existe um processo iniciático, ainda que a casa não se autodenomine uma casa iniciática, ou seja, de buscar o esoterismo com S, mas a gente pode sim falar que toda casa de Umbanda é de certa forma iniciática. Por quê? Está trazendo conhecimentos, ainda que não sejam tão profundos, ainda que não toque esse sagrado mais oculto, né? Ainda que não toque essa iniciação mais oculta, ou seja, dentro dos mistérios dos próprios orixá, essas forças cósmicas, né, que regem os nossos terreiros de Umbanda, mas enfim, tem um processo sim de aprendizado. E a pergunta é como você está fazendo a sua auto-iniciação dentro desse processo? Dando o mínimo, fazendo por fazer, fazendo de qualquer forma, não está conseguindo tocar o sagrado, nem muito menos compreendê-lo e vivenciá-lo? Então essa é uma pergunta que a gente faz. Do mesmo jeito com relação ao magismo, né? Como você que pretende ou entende, né, se está buscando esse vídeo, certamente há algum interesse em compreender, mas se pretende se iniciar, ou se está sendo iniciado no magismo da luz, da Umbanda como luz lei divina, está dando o seu mínimo, está se dedicando, compromisso, responsabilidade, amor pelo que está fazendo, né? Ou seja, requer tudo isso. Não tem como nos tornarmos magos, e mais do que isso, né? Não deveríamos nem tentar sermos umbandistas se não tivermos um mínimo de vocação para buscar esses mistérios, compreender e viver, mais do que compreender, viver no nosso dia a dia, ou seja, fazer a verdadeira magia, alquimia interna no nosso dia a dia. Mas enfim, a partir dessa reflexão eu deixo aí com cada um de vocês, para que a gente realmente também trabalhe ativamente nesse processo de imaculação da nossa Umbanda, ou seja, vamos purificá-la, vamos torná-la o que ela de verdadeiramente é, ou seja, tocar nela como ela é, e não como a gente gostaria que fosse, ou como alguns de nós têm feito dela. Então sejamos para a nossa amada Umbanda o que queremos que essa nossa amada Umbanda seja para nós como luz lei divina. Continuando esse nosso apanhado, que não deixa de ser, né, base também de ensinamento, pensemos nós, né, o ser humano é um dínamo que saca a energia do universo, e essa energia é pura, ou seja, nós vamos sacar do universo, vamos trabalhar com esses elementais de cada dimensão, e eles estão no seu estado de pureza, e aí a gente vai refinar e dar consciência e inteligência a esses elementais, a esse plano, às coisas que nós estamos movimentando ou co-criando, ou por outro lado, nós podemos macular e até degradar essas forças. Então a gente tem que ter essa consciência que nós somos dínamos, né, deste planeta, dessa dimensão, e nós somos co-criadores. Isso é muito importante, não devemos ignorar. E se temos grande responsabilidade em viver a nossa Umbanda, ainda que apenas ritualística, ainda que apenas esotérica com X, imaginemos nós a responsabilidade, o quão ela não é acrescida quando nós realmente somos iniciados em algumas verdades mais superiores, em alguns mistérios ainda ocultos para a maioria da humanidade. Então, a responsabilidade de um iniciado em Umbanda, de uma casa realmente, verdadeiramente iniciática, e principalmente na utilização do magismo da luz, essa responsabilidade ela é crescida exponencialmente. Então, do mesmo jeito que podemos nos salvar e podemos, inclusive, auxiliar nessa salvação planetária, né, ou seja, na iluminação de toda a humanidade, na projeção, na construção de um planeta melhor, de outra forma também nós podemos angariar adeptos e ter um atrapalho evolucional muito grande. Então, responsabilidade acima de tudo. E aí vem um ponto muito importante, quando a gente age a começar com boa intenção e depois a gente tem amor pelo que a gente faz, isso de certa forma já nos afasta, né, dos caminhos escusos, obscuros e até da magia mal realizada. E aí nós falamos lá atrás também do nosso templo de Umbanda como uma grande fábrica, né, com as engrenagens todas a postos, onde cada um dos médiuns, né, principalmente os sacerdotes, o padrinho e a madrinha, são os grandes diretores, né, para colocar a mão nessas engrenagens e fazê-las movimentar de uma forma benéfica, gerar harmonia, a trazer mais luz, mais conhecimento, mais verdade, e nos colocar em contato com esse sagrado que nós tanto buscamos. Mas enfim, hoje nós vamos trazer um exemplo um pouco diferente que não diverge disso, só complementa esse pensamento do nosso templo como uma grande fábrica, né, com forças e energias, inclusive cósmicas ali em ponto de ebulição para ser manipulada pelos magos que ali estão, né?
E vamos trazer agora o sentido do laboratório, né? O nosso templo como um laboratório. Aqueles que estão no processo incipiente da iniciação, estão apenas começando, aprendendo, um laboratório onde eles vão experimentar algumas coisas diante de um conhecimento prático, de um conhecimento também teórico, sobre a supervisão de pessoas que já têm um pouco mais de sabedoria para fazer esse exercício da magia da luz, né? Por outro lado, também, para os que já são iniciados, um laboratório de realização, ou seja, existe o sentido do nosso templo como um grande laboratório, e aqui a gente está falando de um laboratório de percepção, compreensão, de manipulação de forças sutis, de forças que não são visíveis aos olhos da carne, né? Então, alguns vão estar aprendendo nessa caminhada e, por outro lado, outros já vão estar realizando esse magismo, inclusive servindo de exemplo, né, de prova inconteste, inclusive, de quão bom é realizar a magia da luz e quão não só engrandecedora essa magia ela é, mas como ela pode realmente se traduzir na manifestação de uma harmonização no nosso destino, na nossa vida, inclusive material. Isso é muito importante de ser dito. Então vamos revisar o conceito do magismo, obviamente trazendo uma nova forma de ver, e a intenção é realmente que cada um de vocês, depois desses vídeos, tenha uma noção, né? Ou seja, consigam mirar o que é o magismo da luz com uma base muito mais concreta, muito mais sólida, né? Então o magismo nada mais é do que alteração, transformação, reequilíbrio, reharmonização das frequências vibratórias em cada plano de existência das coisas ou dos seres, né? Inclusive das criaturas. Então, o mago, ele desenvolve, o mago da luz, o iniciado, né? Ele desenvolve uma grande capacidade e habilidade em transmutar e trabalhar e manipular essas energias e essas forças cósmicas, né? Principalmente nós da Umbanda, que temos esse privilégio, essa bênção, né? Dessa compreensão, dessa conexão com os orixás, como vibrações cósmicas, como emanações, né? Diretas do Deus Pai Criador. Então imagine vocês, o mago da luz iniciado, a maga da luz iniciada, tem um grande poder de atuar na cura, e a cura em todos os sentidos. E aí nós sempre falamos, né, da importância que nós atestarmos, né, a harmonia em que o mago da luz e uma maga da luz vive em sua própria vida. Porque esse sentido de cura, nós não estamos falando só e apenas, tão somente da cura física, estamos falando das curas nas diversas áreas de nossas vidas. E é sim lícito, é legítimo, desde que façamos com consciência e que projetamos sim, diante de Dharma, da lei, né, diante da verdade, do amor, os processos de reorganização, reharmonização do que não estava harmonizado, ou do que estava em desequilíbrio. Então o mago é esse grande curador, não curador apenas físico, mas também físico, mas curador do próprio caminho de prosperidade, do próprio caminho profissional, do próprio corpo emocional, né? Saber lidar, ou seja, os elementos no seu próprio corpo. Então realmente o mago da luz, ele traz um conhecimento muito profundo dentro dessa ciência sagrada do que está oculto, e talvez por isso o nosso mundo ainda esteja tão desequilibrado como está, e muitas pessoas estão desequilibradas, exatamente por não terem compreensão, não terem às vezes nem noção, e muito menos não saberem manipular e lidar com essas forças como co-criadores, como deuses que nós somos manifestados na forma humana. E realmente é mágico, por assim dizer, né? Quando a gente começa a perceber que a partir de determinados elementos, inclusive elementos físicos, né? Ou seja, do plano material, nós conseguimos ativar e manipular e até criar, entre aspas, né, certas energias etéricas, né, e astrais, ou até energias sutis, ou seja, dar movimento a essas energias mais do que criar, porque na natureza, né, como bem nos lembra Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, mas a gente consegue, né, alcançar um grande poder, um grande domínio e manipulação dessas energias e dar movimentos dela, né, que desencadearão o que objetivamos por meio desse magismo da luz e da lei divina. Então, esses foram alguns conceitos que nós gostaríamos de ter trazido aqui, para que a gente traga cada vez mais consciência, mais luz sobre o próprio processo de magismo na Umbanda como luz e lei divina. Agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs de caminhada da Umbanda como luz e lei divina, uma frase retirada de um dos livros, né, Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky. É muito importante para aquele que realmente quer também
aprofundar a sua iniciação como um mago da luz. O que confere ao adepto, e o adepto é um grande iniciado, né? Um iniciado de alto grau aí do magismo, no nosso caso, do magismo da luz, né? O que confere ao adepto os seus poderes é a sua pureza, o seu amor a todos os seres, a sua colaboração com a natureza, com o karma e com o seu Deus interior. E se nós analisarmos bem esses dizeres de Blavatsky, né, ou seja, há séculos atrás, isso tem muito a ver com os próprios fundamentos e princípios da Umbanda, principalmente no sentido de amar todos os seres, todas as criaturas, né, respeitar cada ciclo evolutivo, né, respeitar e compreender que Deus os fez e só Deus pode tirar-lhes a vida dentro de um contexto superior da própria harmonia da natureza, né, que nós não interfiramos, porque esses ciclos evolutivos, cada um tem um papel fundamental enquanto existem aqui no plano material, assim como nós, e principalmente nós como co-criadores junto à criação. Então é importantíssimo a gente ter essa compreensão, né, de que o adepto ele tem esse amor, né, a todos os seres, a toda criatura, tem a pureza de coração, ele contribui com o processo, né, se conduz, né, dentro do sentido do karma, do bom karma, e até alcançar o nível do Dharma, que é estar sob a lei, ou seja, Dharma é mais do que estar sob a lei, é ser um com a lei, com a verdade, né, os próprios movimentos da natureza. E nesse sentido a gente começa a compreender também que enquanto o Mago da Luz, ele trabalha com muita tecnicidade, ou seja, com muito conhecimento, muita sabedoria, mas trabalha também com a sua alma e mais além com seu próprio espírito junto à criação, ou seja, conectado com seu eu divino, ou seja, cada vez mais conectado com seu eu divino, seu eu superior. Já o mago negro, da magia negra, ele usa no máximo a tecnicidade, ou seja, ele conhece algumas técnicas muito profundas, conhece algumas leis, mas ele para nisso, né? Ele é limitado simplesmente na frieza do conhecimento técnico, né? E nós sabemos que a própria emanação do Logos é essa energia do amor, e por isso, dentro da compreensão de nós no Seluz, o Mago da Luz ele sempre tem muito mais poder do que o Mago das Trevas, porque ele está conectado à fonte, ele está conectado à luz, ou seja, ele é uma própria expressão do Logos, né, manifestada e tomando cada vez mais consciência da sua parte na criação desse mundo cada vez mais perfeito e na evolução de toda a humanidade. Então, se o Mago das Trevas ele conhece os princípios, né, de cada plano e ele, de certa forma, altera, né, e até tem consciência também dos elementais que vivificam e vitalizam cada plano, o Mago da Luz ele não só tem esse conhecimento dos princípios que regem cada plano, das leis, mas ele manipula esses elementais no sentido de dar consciência aos elementais, né? A partir da própria consciência dos elementais do seu próprio corpo e a partir da sua própria consciência como ser divino manifestado na forma humana, né? Ou seja, enquanto os magos negros eles são limitados a dimensões inferiores, exatamente porque eles não conseguem, né, ascender a outras dimensões, porque perderam o vínculo temporariamente, ilusoriamente, com outras dimensões mais superiores, o Mago da Luz ele transita nas diversas dimensões e alcançando verdades cada vez mais superiores que não estão à disposição em planos ínferos ou inferiores, que é onde os magos negros atuam. Muito disso que eu estou falando também é trabalhado e estudado com muita profundidade no livro Diálogo com a Luz sobre as Sombras, né, de Saulo Caravasco Salvatore, a quem quiser buscar. Enfim, vamos fazer uma nova comparação de forma ilustrativa para trazer, né, mais amplitude no nosso processo de pensar. Se fôssemos comparar a realização da magia com a composição de uma música e o que essa música ela gera, nós deveríamos aprender anteriormente o que são cada uma das notas. Inclusive, devemos já adiantar aos irmãos que as notas têm uma relação diretamente, né, com o sentido da cor, dos números, de toda essa simbologia da magia. Então, nós sabemos que a tônica, né, da evolução do nosso planeta é Fá. Poucas pessoas sabem disso e como atuar nessa tônica, né, na frequência dessa nota. Os nossos próprios chakras, né, eles têm as frequências, né, a partir de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E tem todas essas frequências que trazem cores, porque, como a gente sempre fala, né, a cor é um resultado da frequência em que vibra a energia. Mas, enfim, se queremos ser magos, se queremos compor, ou
se queremos tocar músicas diante da vida e tocar a própria vida, o próprio sentido e movimento da vida com as músicas que nós criamos ou que nós tocamos, nós precisamos antes conhecer cada uma das notas, depois conhecer os arpejos, precisamos também conhecer o próprio sentido dos acordes, né? Precisamos primeiro compreender as músicas que já são tocadas pela natureza, dentro do seu ritmo, dentro do seu compasso, né, da sua melodia. E depois disso a gente vai começar, obviamente, a criar nossa própria música. Primeiro entender a música que a natureza está tocando, que a vida está tocando, né, que a própria ciência que se movimenta por meio dos elementais, que vivifica cada plano, quais são essas melodias, né, o compasso que elas têm, para depois entrar em sintonia e poder co-criar junto a cada elemento desse, a cada elemental, a cada plano, ordenar, harmonizar, reequilibrar o que desequilibrado estava, inclusive por ações erradas, errôneas nossas. Então tem esse sentido. Eu primeiro começo do início. Preciso conhecer as notas, reconhecer cada nota, lembrando que tem oitavas acima, oitavas abaixo, são os princípios de cada dimensão. Então tudo isso no processo de iniciação a gente tem contato exatamente para que nos tornemos magos conscientes, magas conscientes do que verdadeiramente é o magismo e de como realizar o verdadeiro magismo. Aquele que realmente transforma, aquele que realmente cura, aquele que realmente harmoniza. Então, irmãos e irmãs de caminhada, pergunto a vocês, vocês acham que o mundo anda bastante complexo? Tudo está bastante conturbado nesses dias de hoje, nesses tempos de hoje? A nossa própria Umbanda, né, como ela tem sido vivida, e agora nós estamos sendo chamados a esse processo de imaculação da Umbanda. Será que está complexo também? Está difícil, dificultoso vivenciar esses ensinamentos, buscar uma casa, né, onde realmente traga um despertar? Como é que está toda essa questão para você? Né? Alguns dizem que o mundo está em caos, né? Tudo está passando por uma peneira da consciência, a peneira da verdade, a peneira do despertar e da iluminação, né? Estamos aí num momento de grande transição. Mas como está tudo isso para você na sua concepção? E aí eu te pergunto, por que você acha que nasceu neste momento? Por que você acha que os teus guias, os teus mentores, os teus protetores, os teus guardiões te trouxeram, te levaram até a Umbanda? Certamente existe um papel muito importante, um papel esse que você deve sim compreender, deve se despertar para a sua missão, não só aqui dentro deste mundo, neste momento, porque certamente dentro dos planos perfeitos do Deus Pai Criador, de nosso Olorum, de Zambi, e por meio também dos mistérios aí de nosso Pai Oxalá, você nasceu no momento correto, no momento mais oportuno, e se está buscando a Umbanda ou até o magismo da luz, independente de estar na Umbanda ou não, certamente existe um propósito, uma missão, de trazer consciência a esse plano da criação. Então Deus escolhe cada um dentro de uma competência superior para lidar e para realizar e para trazer o próprio verbo divino nesse plano da existência. Então costumamos dizer que nós que estamos encarnados agora, nós somos os melhores atores, os melhores agentes escolhidos por Deus para atuar neste momento da nossa evolução. E essa complexidade toda nada mais é de que forma que nós temos sim de realizar o magismo, lembrando do magismo como a própria ciência do bem viver, do bem agir, né, do bem sentir, do bem pensar, trazendo consciência a tudo que fazemos e sendo a própria expressão da consciência e servindo de exemplo, como nosso Pai Oxalá serviu, obviamente em âmbito muito superior ao que nós podemos, pelas nossas próprias limitações. Mas esse é o nosso papel e nós somos escolhidos sim pelo divino para estarmos aqui neste momento e trazendo um pouquinho mais para esse ponto específico da nossa Umbanda, de imaculação da nossa Umbanda, de viver a Umbanda como uma verdadeira religião no sentido mais essencial e sagrado que ela requer, que é de nos reconectar ao eu divino, nos reconectar às leis que regem, ou seja, entrar em sintonia com o Dharma. E de fato, esse é sim o seu papel, o nosso papel, principalmente quando se trata de Umbanda, que foi a religião que escolhemos por amor, né? Não por obrigação, não por temor e não por imposição, mas por simplesmente ter entrado em sintonia
com a Umbanda, com a Umpran, com esse logos divino, por meio dessas forças cósmicas que são os nossos orixás, né? E aí a gente sempre lembra do nosso mantra, né? Satyanarthi para o Dharma. Não há religião mais elevada do que a verdade. Saravá a todos os orixás da Umbanda, saravá a luz e lei divina, saravá a Umpran, a Umbandum, saravá a Umbanda. Honremos a verdade, honremos a humildade, honremos a fé, o amor e a caridade, honremos a Umbanda como luz e lei divina. Essas são verdades que nós precisamos compreender e viver. E nós temos sim um papel diante dessa nossa amada Umbanda, da verdadeira Umbanda, como luz e lei divina. Essa iniciação mais esotérica com S, né, ela é realmente o meio, né, de compreender tudo isso que vemos falando em todos esses vídeos. Né, obviamente compreender da forma mais completa, em sua completude, de forma mais integral, inclusive para refletir a integralidade do ser, né, do ser humano. Então, a iniciação é esse meio, exatamente para saber usar na prática, de fato, né, de forma ordenada, ou seja, por um ordenamento, as próprias energias da luz, e também construindo esse bem maior que nós todos queremos sim alcançar. Então, sem a verdadeira iniciação, sem o propósito iniciático, não tem como nós aprendermos, compreendermos e trabalharmos com o magismo da luz. Mais além, é importante essa dedicação prazerosa, né, que a gente fala que é a tríade de dedicação amorosa e prazerosa da Umbanda, que é o que? O compromisso, a responsabilidade e a disciplina. Disciplina não no sentido de se obrigar a fazer algo que você não gosta de fazer, mas aprender a amar, fazer coisas que te fazem bem, que fazem bem ao mundo. Então essa tríade de dedicação na Umbanda, compromisso, responsabilidade e dedicação e disciplina, elas são importantíssimas no processo iniciático. Não há processo iniciático sem essas qualidades e sem o mago olhar para si mesmo. E aí vem um ponto muito importante que a gente sempre traz. Comece por si mesmo. Antes de querer fazer um magismo exterior, antes de querer curar outras pessoas, antes de querer curar o mundo, busque primeiro a sua autocura, né? O seu próprio processo de despertar os seus vícios, as suas tendências, suas más tendências, o que ainda há de ignorância em você, no sentido de ignorância, que é onde a luz ainda não se projetou. Então, primeiro em nós. Podemos também fazer isso simultaneamente. Ao mesmo tempo que nos curamos, buscamos curar os outros e curar também a humanidade e trazer consciência a esse plano, a essa esfera que estamos existindo no foco consciencial deste momento. De fato, temos perdido muito tempo com coisas pequenas, né, ou seja, sempre apegados aos planos mais ilusórios, às desvirtudes humanas, aquilo que nos aprisiona cada vez mais a carne e em estado de dor e sofrimento. É hora de mudar essa chave, é hora de mudar esse jogo, é hora de mudar o nosso destino e nos tornarmos realmente aquilo que nós somos, que fomos criados para ser. E a Umbanda iniciática tem sim esse sentido, de trazer a compreensão dessa integralidade do ser e, mais do que isso, trazer instrumentos e ferramentas para que nós possamos realmente nos lapidar dentro dessa integralidade harmoniosa e amorosa da própria expressão da divindade que nós somos. Deixamos sempre na nossa descrição aqui dos vídeos alguns livros, né? A base doutrinária da nossa casa, que é a Umbanda como Luz e Lei Divina, da série Imaculação da Umbanda. São 4 livros muito importantes, é a base de fato, mas também tem uns livros um pouco mais profundos, né, já para os iniciados, que é o Diálogo com a Luz sobre as Sombras. São 3 livros, uma trilogia. Mas de tudo isso a gente tem que dizer, obviamente existe a Doutrina Secreta de Helena Blavatsky e tantos outros livros que a gente pode utilizar no processo de iniciação, não como verdades absolutas, mas sempre dentro desse processo de construção, de buscar uma verdade divina que não está em livros, buscar o sagrado que não está em livros, né, mas está num processo mais profundo de viver e de compreensão da própria vida, do sentido de existir. Mas além de toda essa literatura, nós deixamos a literatura que é a mais importante. Por isso, o mago, ou o iniciado no magismo da luz, a primeira coisa que ele tem que tentar fazer é buscar ler a si próprio, esse universo interior que já dentro de cada um de vocês, suas bagagens espirituais, suas bagagens de vidas pretéritas, tudo que vocês já aprenderam, inclusive todos os caminhos que vocês já sabem que não tocam o bom, o bem, o belo e o justo e vão te afastar de Dharma. E lembrando que o magismo da luz ele sempre está sob Dharma até que nos reconectemos Dharma e sejamos a própria lei em movimento. Mas a primeira literatura é o seu próprio corpo.
os próprios elementais do seu corpo, os próprios elementos que constituem o seu corpo, as próprias dimensões que seu corpo ocupam e realizam e manifestam e tocam, de forma cada vez mais iluminada, de forma cada vez mais consciente. Então, literatura recomendada realmente essa literatura está muito cifrada, muito codificada, né? Leia a si próprio. Como? Utilize todos os conhecimentos que estão nos sendo trazidos. Utilize a experiência e a vivência dos sacerdotes, da sacerdotisa da sua casa, do padrinho e da madrinha, dentro do magismo da luz, ou dos conhecimentos que a Umbanda, como luz e lei divina, nos traz dentro desse exercício do bem viver, do bem sentir, do bem pensar, do bem agir, enfim, de ser um bom ser humano, porque é por meio da nossa humanidade que nós podemos alcançar o sentido da nossa espiritualidade, e mais do que isso, a nossa natureza divina. Bem, irmãos, espero ter contribuído com esses vídeos. Fiquem sob as bênçãos superiores dos nossos orixás da Umbanda, que o nosso Pai Oxalá possa tocar cada um de vocês em seus corações, em suas almas, também abrir-lhes os caminhos e as portas para esse desenvolvimento, como esse ser integral, como esse mago da luz, por meio do verdadeiro magismo e o único magismo que a Umbanda projeta, que a Umbanda busca e que a Umbanda realiza, o magismo da luz e de amor. Saravá Umbanda como luz e lei divina, fiquem todos bem e nos vemos em outros vídeos diante de outros temas.